anos eu tomei coragem e decidi vir dividir aqui com vocês a minha experiência em violência obstétrica. Eu vou contar para vocês alguns detalhes da violência obstétrica que eu passei e na época eu nem sabia que isso era caracterizado violência obstétrica, eu não conhecia os meus direitos e isso faz com que muitas mulheres passem pelo que eu passei, por falta de informação e por falta de coragem. Quando a gente está lá, para ganhar o nosso bebê, a gente está tenso, está preocupada, a gente confia naquela equipe que está sendo paga, seja pelo SUS, ou seja pelo convênio ou particular, ela está recebendo, ela tem tudo em cima daquilo ali para trabalhar com isso. Então a gente confia que eles sabem o que eles estão fazendo e isso acaba fazendo com que a gente fique calada. Eu sou Cássia Mello e sou mãe de 5. O meu primeiro parto foi aos 23 anos, eu tive um parto normal, esse parto foi pago com um médico que era conhecido meu. Na época, para quem não sabe, eu sou formada em técnico em enfermagem, trabalhava no hospital e eu achava que aquelas práticas eram comuns, porque isso é tratado dentro dos hospitais, dentro das maternidades, como uma coisa normal, como uma rotina, só que na verdade não é. A gestação, o nascimento de um bebê é uma mudança na vida da mulher, na vida daquele bebê que está nascendo. Um momento único que não tem como repetir aquilo ali. Então tudo que acontecer nesse momento, que acontecer nesse dia, vai ficar marcado na tua vida para todo sempre. E não tem como voltar atrás, não tem como reescrever. A primeira violência obstétrica não foi nem comigo, foi uma outra moça que estava ganhando o bebê. E aí o médico chegou, ela estava gritando muito e o médico falou assim para ela: na hora de fazer foi bom, né? Eles têm costume de falar isso e as colegas que trabalham ali junto com o médico até dão risada. Só que nesse momento em que a mulher está expressando a sua dor, ela realmente não tem como comparar o momento em que ela engravidou do momento que o bebê está nascendo, que o teu corpo está sendo todo modificado para um bebê passar. Isso é uma falta de respeito. Não aceite que o médico fale e faça esse tipo de comentários. Não tem como querer comparar, querer silenciar a mulher. Isso é um direito teu, é um direito da mulher gritar quando ela está sentindo dor. E não ficar segurando, retendo aquilo ali. Cada pessoa sente a dor de uma forma diferente. Eu não gritava, eu não conseguia gritar, pelo contrário, eu trancava a respiração e me apertava, e aquilo me aliviava, mas me incomodava o fato dele estar falando aquilo para aquela outra moça que também estava em trabalho de parto e que conseguia expressar a dor dela gritando. Então não aceite isso. Outra coisa que eu passei durante o meu trabalho de parto foi utilizar a manobra de Kistler. É quando, eu vou tentar deixar aqui para vocês verem, eles sobem em cima da gente e ficam empurrando a barriga, fazendo força, ajudando a mulher a empurrar o bebê para baixo. Mas já é provado, já tem estudos científicos que não deve ser feita essa manobra porque aquilo ali causa muita dor na gestante, pode machucar e o médico, meu obstetra, pedia para a pediatra que estava ali acompanhando empurrar, empurra e ela subiu em cima de mim e empurrava mesmo com toda a força que ela tinha, ela botava assim todo o peso dela em cima de mim e empurrando a minha barriga e aquilo ali, em vez de me ajudar, me causava muita dor, eu não conseguia respirar direito para continuar fazendo força. Na época eu achava que realmente ela estava me ajudando, mas não deixa fazer isso contigo porque isso não é uma ajuda, pelo contrário, isso dificulta muito na hora do parto. Outra coisa que eu sofri nesse parto foi a episiotomia, que ele nem me pediu, ele nem me avisou que ele ia fazer uma episiotomia. A episiotomia é um cortezinho que é feito na vagina, É o médico que decide ali o tamanho, como ele vai fazer aquele cortezinho. Normalmente eles dizem assim, eu vou dar um piquezinho para ajudar. Anos atrás, no meu primeiro parto, ele nem me comunicou, ele simplesmente fez. Eu só fiquei sabendo depois que ela nasceu, que ele falou assim pra mim, agora tu vai sentir uma ardência, porque eu tive que dar um piquezinho ali e agora eu vou costurar. Na época eu levei 8 pontos. E aquilo dificultou a minha cicatrização, eu não conseguia sentar direito, foi muito incômodo, então tu não consegue saber se os pontos estão caindo, se está inflamado, se não está, é difícil de cuidar, então aquilo dificultou muito, Ele não tinha paciência para esperar
Tanto que eu falava pra ele, às vezes, eu acho que eu vou morrer, porque ele pedia pra mim fazer força, força, força. E aí eu colocava toda a força que eu tinha no meu corpo, até assim escurecer minha visão, né? Que eu não tinha oxigenação suficiente para fazer mais força, e ele continuava falando que eu tinha que fazer força. Força, empurra, empurra esse bebê, só depende de ti. Gente, nós mães somos as mais interessadas em fazer com que esse bebê saia, com que esse bebê nasça. Só que não é assim que funciona. Outra violência obstétrica que eu sofri nesse parto foi que quando eu cheguei no hospital, eu estava com 2 centímetros de dilatação, eram 4 horas da manhã. E o nosso organismo, cada mulher tem um tempo de parto, né? E quando o médico chegou lá pelas 9 da manhã, ele disse assim para a enfermeira: pode colocar ocitocina nela para aumentar as contrações, vamos acelerar esse parto. Eu na época não entendia, achei que aquilo era bom. Então você tem que esperar, né? Um trabalho de parto pode durar 24 horas, gente, até mais. Se o bebê estiver sendo acompanhado, não tiver em sofrimento fetal e a mãe estiver bem, ela tem o direito, ela não precisa, né, sofrer mais dor, que é o que a ocitocina vai fazer. E aí ele colocou aquele sorinho em mim, aquela ocitocina, rompeu a minha bolsa, né, me avisou: eu vou estourar a tua bolsa aqui, vou romper a tua bolsa, porque vai ser bom, vai acelerar aí esse parto. E aí eu já estava cansada, achei que aquilo fosse bom. Me causou muita dor, não ele ter rompido a bolsa, mas a ocitocina. Então eu sofri muita dor, multiplicou assim 10 vezes a dor que eu já estava sentindo. Tanto que na hora que o meu bebê nasceu, que foi 12:10, eu estava exausta, eu não tinha mais força. E também porque na época eles não alimentavam, eles não deixavam a gente tomar nada de água, não comer nenhuma fruta, nada, porque caso fosse pra cesárea tinha que estar em jejum. Hoje em dia a gente já sabe que a mulher pode se alimentar, tomar um iogurte, chupar picolé, né, tomar água, sucos, né, porque ajuda a manter a energia do corpo da mulher, né? Então eu não tive nenhuma opção nesse caso. Então eu passei por tudo isso e é por isso que eu tô te relatando, tô contando pra ti, tô dividindo com vocês aqui o meu testemunho sobre a violência obstétrica, porque a gente não tem voz, né? Outra coisa que aconteceu foi que, como era um parto normal, na maternidade que eu tava ganhando, ainda que eu trabalhava lá naquela época, naquele hospital, eles não deixaram o meu marido entrar. Né, ele disse: não, aqui é só mulher, né, no centro obstétrico só fica mulher, é incômodo, não tem como teu marido entrar. Sendo que a gente sabe hoje em dia que existe uma lei, é lei, a gente tem que ter, a gente precisa e a gente pode exigir sim um acompanhante em todo o processo do trabalho de parto. E posteriormente eu tive cesariana, só deixaram meu esposo entrar na hora que eu já tinha sido anestesiada, ele não acompanhou tudo. Então estude, veja, conheça todos os teus direitos, para que tu não venha a sofrer tudo isso, porque são marcas que eu carrego hoje que nunca vão ser apagadas, coisas que eu passei e eu não precisava ter passado, mas eu não tinha conhecimento. Eu era formada em técnico em enfermagem, tinha trabalhado, né, trabalhava dentro do hospital e achava que aquilo tudo era normal, até eu estar do outro lado, né, e depois ir atrás de mais conhecimento e descobrir que aquilo era uma violência obstétrica. Inclusive saiu uma reportagem sobre isso no Fantástico, onde um médico cometeu violência obstétrica com uma mulher que estava em trabalho de parto, o marido dela estava presente. Eu vou deixar um trechinho aqui para vocês dessa reportagem, né, onde ela relata, eles filmaram uma parte onde o médico estava cometendo essa violência obstétrica, e através do testemunho dela, muitas outras gestantes contaram depois que tinham passado pelas mesmas coisas. Eu também sofri na minha outra gestação, também por falta de conhecimento. Eu estava com 39 semanas e o médico falou para mim que eu podia escolher entre um parto normal e uma cesariana, mas ele não me falou os riscos de eu fazer uma cesariana. Se depois eu quisesse ter um outro bebê, né, eu poderia ter problemas, né, se fosse um filho e uma gestação muito próxima da outra, que ia ficar uma aderência, que era uma cirurgia. Simplesmente ele me deu como uma opção. E como eu já estava com 39 semanas, tinha sofrido muito no meu parto normal, eu optei por fazer uma cesariana. Só que eu voltei a engravidar 5 anos depois, eu voltei a ficar grávida, e aí o outro médico já disse pra mim que a cesariana, que quem fez cesárea uma vez faz sempre.
Isso aí é outra mentira. Eu podia ter esperado e ele não queria esperar. Ele dizia que o meu bebê era grande e que eu tinha que fazer uma cesariana. Eu também passei por essa situação, inclusive no meu quarto filho, esse mesmo obstetra falava durante a cesárea pra mim: olha, o útero dela tá muito fino, tu não pode mais gerar. Ele falava horrores pra mim: tu não devia ter engravidado, tu não tem responsabilidade, olha como é que tá esse teu útero, tá horrível. E eu tava ali, aberta, sendo operada, ouvindo ele falar tudo aquilo, né, sem respeito nenhum comigo, né, que isso é um problema da mãe, é um problema meu, não é um problema dele, né, não era o momento que ele tinha que falar aquilo ali. E nem naquele tom, ele tinha que me instruir, me falar os prós, os contras. E não é isso que foi feito. Então eu vou deixar esse trecho, essa reportagem que até passou no Fantástico para te assistir um pouco agora. E te agradeço por ter assistido até aqui. Comenta aqui embaixo se tu chegou até aqui. E eu vou deixar outros 2 vídeos do meu relato do meu 5º parto e dos direitos da gestante, que eu fiz um vídeo sobre isso também, que com certeza vai te ajudar. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tu se inscreva no canal caso tu não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com outras mulheres, outras mães dos teus grupos, para ajudar a informar as mulheres dos direitos delas e elas não passarem por esse, não se calarem diante dessas situações da violência obstétrica. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau! 48 horas até chegar ao centro cirúrgico. Parou, muita falação. Você tá sem coordenação, descansa no pescoço. Pressão. Vamos. Vamos, Chantal, empurra. Falta de respeito. Não sobe. O vídeo que viralizou na internet mostra o parto normal da influencer Chantal Verdelho, gravado pelo marido dela, Matheus. As falas são do médico obstetra Renato Calil. Meu Deus, papai. Faz essa força final. Em uma conversa com amigas, também vazada na internet, Chantal relata como foi o parto de sua 2ª filha, em setembro deste ano. E aí, simplesmente, quando a gente foi assistir o vídeo, não dá pra assistir o vídeo. Ele me xinga o parto inteiro. As 2 únicas horas que ele ficou no trabalho de parto, ele me xinga o trabalho de parto inteiro. Ele fala: faz força, filha da mãe. Ela não faz força direito, que ódio. Para as amigas, Chantal também fala sobre a episiotomia, procedimento para facilitar a passagem do bebê que ela não autorizou fazer. A Organização Mundial da Saúde contraindica episiotomia, para vocês terem ideia. E aí tem no vídeo ele me rasgando com a mão. A bebê não estava nem com a cabeça lá ainda, não tinha a menor necessidade dele fazer isso. Era só para eu ficar realmente arrebentada depois e falar: você tinha razão, deveria ter feito a episiotomia. Chantal Verdelho denunciou a postura do médico Renato Calil ao Conselho Regional de Medicina. E também o Hospital São Luís, em São Paulo, investiga as acusações.